Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo. Bem, gente, eu estou impressionado e muito surpreso com o incômodo do assunto da Terra plana entre os líderes adventistas. E a pergunta que eu faço é: por que será isso? É um movimento que visa questionar o modelo do planeta, um movimento que visa questionar essa ciência dogmática, que visa questionar a teoria da evolução, que visa questionar a teoria da gravidade, que visa questionar essas teorias que não passam de teorias e cálculos matemáticos, que não, quando vai para o experimento, essas teorias não passam, assim como a relatividade. Então nós estamos em busca de uma ciência experimental observável. E o incômodo dos líderes adventistas com esse assunto tem me causado muita surpresa. E é fácil encontrar respostas aí para isso. Esse aí tudo aqui é no campo das ideias, tá? Esse é o pastor Leandro Quadros, que tem um canal no YouTube. E ele mesmo tinha dito que nunca mais falaria de Terra plana. E agora já postou outro vídeo falando sobre a Terra plana, no qual ele diz que ele dá 5 argumentos de que a Terra é um globo. E eu não vou nem citar aqui, ele cita também, em primeiro lugar, a papisa da Igreja Adventista, a Ellen G. White. Essa aí mesmo, eu estou até utilizando aqui um vídeo do Martins, lá do canal Sem Hipocrisia, dar créditos aqui. E aí você tem aí imagens do túmulo aí, aqui dos lados, desse lado e do outro. Você tem as imagens aí do túmulo da Ellen G. White, que é um obelisco, tá? É só pesquisar o que significa o obelisco, desde a antiga Babilônia, tá bom? Então, aquela profetisa da igreja adventista, que fez várias profecias, que só você pesquisar que vocês vão ver. Que profecias furadas, né? E aí, os líderes adventistas, não estou falando contra a instituição, eu estou falando contra alguns líderes, tá? Como esse assunto tem incomodado eles. Não estou falando aos que seguem a igreja, não tenho nada contra, cada um siga o que quiser. Mas eu estou falando em relação a alguns líderes, tá, dessa igreja. Eu primeiro fiquei surpreso, agora venho começando a entender alguns motivos, tá? Então eu peguei esse trecho aqui de um vídeo do canal do meu amigo Martins, lá do Sem Hipocrisia. Uma pessoa que trabalha com o pastor Leandro Quadros, né? Pastor para quem quiser que ele seja pastor. Eu só tenho um pastor, aquele que morreu por mim. E ele inclusive disse: eu sou o bom pastor e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta. Então esse é o meu pastor, é o Messias, tá? Mas tem gente que segue outros pastores, então esse pastor aí uma pessoa que trabalha com ele aí nesse programa pergunta sobre sociedades secretas para ele, tá? Então vamos ver a resposta que ele dá para essa pergunta. Vamos lá. Dado com os chamados teóricos da conspiração, que ficam criando lendas e mitos sobre os irmãos maçons. Querem dizer também que os maçons adoram pessoalmente ao diabo. Isso é mentira, tá? O maçom crê em Deus. Não vá naquelas fontes de teóricos da conspiração, de gente sensacionalista que não... Bem, pessoal, vocês perceberam aí que ele fala dos irmãos dele, maçons. E tudo que eu falo aqui também não é aqueles que estão na maçonaria lá, que vão à reunião nas lojas do seu tio, seu primo. A gente fala de maçonaria com uma escala de poder piramidal, né? Aqueles que estão lá em cima. E ele falou lá dos irmãos maçons. O cara pergunta se tem alguma coisa falando, se tem na escritura alguma coisa falando sobre sociedades secretas. Na escritura, eu não sei se tem algo falando sobre sociedade secreta, mas é fato que toda a simbologia utilizada na maçonaria várias vezes foi duramente criticada porque não agrada ao Pai, tá? Tem aquele trecho de Estevão que ele fala
a estrela do deus Renfã, que inclusive essa estrela é utilizada como símbolo da maçonaria, lá com Bafomé, o bode preto, é uma das simbologias da maçonaria. Abominável, coisas abomináveis aos olhos do Criador, segundo as Escrituras. Outra coisa é que a Escritura dizia que não há nada de oculto que não fosse revelado. Portanto, essa coisa de ocultismo, sabe, aquelas coisas escondidas, não provém do Pai. Então, também é abominável, segundo as Escrituras. Então, tudo que as práticas da maçonaria, sua simbologia, nos leva a crer que não agradam aos olhos do Pai. E se eles creem no diabo, eu acredito que creiam em Deus, também acredito que creiam. E como ele falou, nossos irmãos maçons, a gente já começa a entender, até porque a ciência que você está defendendo geralmente é feita toda ela por maçons. Assim como Copérnico Newton era fundador da loja maçônica de Londres, e agora nós começamos a perceber, como Galileu era maçom, e nós começamos a perceber o porquê da defesa deste cidadão, tá? E ele cita aqui algo interessante. Peraí, deixa eu só dar uma rapidinho, gente. Isso aqui tá um problema sério. E ele faz uma citação assim. A citação que ele faz é assim. Eu estou utilizando esse vídeo aqui do Paradigma da Matrix, é um canal, e ele diz assim, o cara pergunta sobre sociedades secretas e ele defende, né? Nossos irmãos maçons, eles creem em Deus, eu não duvido disso, mas ele falou, tome cuidado com os teóricos da conspiração, porque ele defendendo a sociedade secreta, né? Nesse vídeo aí ele faz isso, como ele disse ali. Então tome cuidado com os teóricos da conspiração, e falando da sociedade secreta ali, porque a pergunta que o cara faz é essa, só vocês pesquisarem que vocês vão ver. A Bíblia fala alguma coisa sobre a sociedade secreta, ele começa a dizer, tome cuidado com os teóricos da conspiração, porque os nossos irmãos maçons, é o que ele diz ali. Então agora ele falou que é de teoria, porque tudo, cara, essa é a grande jogada deles, que eles descobriram para tentar desmerecer qualquer assunto, é nos chamar de teóricos da conspiração. Por mais que você apresente os fatos, e eles continuam dizendo que é teoria da conspiração, chamando fatos de teoria. Então, acerca de sociedades secretas, eu vou deixar aqui, vamos dar uma olhada esse foi o penúltimo discurso de John Kennedy, tá? E logo após ele fez algum outro discurso, e logo após isso ele morreu. Então vamos dar uma olhada no que John Kennedy fala. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago. Ele diz que por sermos uma sociedade livre, somos avessos a sociedades secretas. Ele fala sobre a palavra sigilo, que é repugnante. Isso diz John Kennedy. Decidimos há muito tempo. The dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweigh the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Aí está falando, não há muito tempo, a ameaça que são as sociedades secretas e das restrições arbitrárias dessas. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. Ele diz que falar tudo o que tiver ao alcance dele para impedi-los. Ele falando aqui de sociedades secretas, tá? No official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic
and ruthless Ele diz: existe uma conspiração monolítica e impiedosa ao redor do mundo, na qual nós nos opomos. conspiracy that relies primarily on covert means for Vamos lá. expanding Que contam com meios secretos de converter-nos à sua causa, para assim aumentar em sua esfera de influência. its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, Com a infiltração ao invés da invasão. on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources in Ele está falando que é uma estrutura que conseguiu reunir uma vasta fonte de recursos humanos e materiais dentro de uma máquina de autoeficiência. the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, Vamos lá. Eles combinam, olha o que eles combinam. Operações militares diplomáticas, de serviços de inteligências, econômicas, científicas e políticas. intelligent, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Seus planos é a execução dos mesmos, é desses planos aí. Não vêm a público, não são publicados. Os seus erros se enterram e não se exibem em primeira página. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. Vamos lá. Seus dissidentes são silenciados e não prestigiados. Então ele está dizendo que aqueles que se oporem, que são dissidentes dessa máquina que construíram para a mentira, não só, você vê em todos os campos, econômico, político, científico, tá? Aí ele diz, seus dissidentes são silenciados e não prestigiados. Expenditure is questioned, no rumor is printed, Olha ele no falando uma coisa secret interessante. Nenhum gasto é questionado, nenhum rumor é inspecionado, nenhum segredo é revelado. is revealed. No president should fear public scrutiny of his program, for from that scrutiny comes understanding, and from that understanding comes support or opposition, and both are necessary. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the Você American vê people. que ele não estava pedindo, ele diz, eu não estou pedindo à imprensa nada. Estou apenas, ajudar na tremenda tarefa de alertar e informar o povo americano. For I have complete confidence Aplausos. in the response and dedication of our citizens whenever they are fully informed. I not only could not stifle controversy among your readers, I welcome it. This administration intends to be candid about its errors. For as a wise man once said, an error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. We intend to accept full Ele responsibility diz, um erro não chega a ser um erro se a gente tem a intenção de corrigi-lo. Então, temos a for our errors, and we expect you to point them out when we miss them. Without debate, without criticism, no administration and no country can succeed, and no republic can survive. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply give the public what it wants, but to inform, to arouse, to reflect. Aí diz que a imprensa deveria não só servir para... A imprensa não deveria servir somente para entreter, tal, que ela deveria servir para informar, discernir, refletir, indicar nossos perigos e nossas oportunidades. State our dangers and our opportunities, to indicate our crises and our choices, to lead, mold, educate, and sometimes even anger E às vezes public enfurecer a opinion. opinião pública. This means greater coverage and analysis of international news, for it is no longer far away and foreign, but close at hand and local. It means greater attention to improved understanding of the news,
as well as improved transmission. And it means, finally, that government at all levels must meet its obligation to provide you with the fullest possible... Aí ele começa a fazer o apelo aí para a imprensa e o povo para poder, né? Mas o interessante é que esse discurso, tá? Foi logo após ele fazer esse discurso que ele fala sobre sociedades secretas, que o pastor está defendendo ali com unhas e dentes, meus irmãos maçons, ele está falando ali sobre como é repugnante a palavra sigilo, a palavra secreto, como eles estavam influenciando em várias esferas e como eles estavam usando uma máquina para criar uma ideologia não só no campo político, científico, econômico, principalmente científico, que é isso que nós combatemos aqui. Então a pergunta que eu faço ao pastor é a seguinte: o John Kennedy fez esse discurso ou isso é teoria? Isso aqui que eu estou apresentando aqui é teoria. O ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, fez esse discurso alertando para o perigo dessas sociedades secretas e o que eles estavam tramando para o futuro. Isso é verdade ou é mentira? Isso aqui é verdade, é um fato ou é uma teoria? Tá? Um presidente dos Estados Unidos vir a público para fazer um discurso desse. Segundo, ele estava dizendo, os dissidentes são silenciados. Agora, a segunda pergunta, ele morreu por conta desse discurso? Ele levou um tiro na cabeça em Dallas, quando estava em carro aberto, por conta desse discurso? Ou isso aí é invenção, é teoria da conspiração também? Isso é um fato ou é uma teoria? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Após ele denunciar o que você está defendendo, após John Kennedy denunciar as sociedades secretas que você está aí defendendo, pastor, ele foi morto? Ou isso aí também é uma teoria? Então o grande lance deles é transformar fatos em teorias. É dizer, o fato está ali na cara, eles estão dizendo que nós somos conspiracionistas. John Kennedy denunciou? John Kennedy foi morto? O povo não é trouxa mais não, pastor. Sinto muito. O povo não é idiota mais. Para de tentar fazer com essa cara bonita, com esse monte de livro aí atrás de você, como se você fosse superior a alguém por conta disso. Pare de defender o indefensável. Nós estamos cansados disso. Nós não vamos abaixar a cabeça aqui. Não vamos. Não adianta. Então, era esse o recado que eu queria dar, gente. Se gostaram do vídeo, mete o dedo no like e estaremos sempre juntos aqui em busca da verdade, doa a quem doer. Mistérios do Mundo, conteúdo original. Um abraço.